primeira aula do módulo 1 do curso Educação Espírita, da barriga da mamãe à caminhada adulta. Nesse primeiro módulo vamos falar sobre como se dá o aprendizado, o crescimento e o desenvolvimento do 0 aos 3 anos de idade, período da primeiríssima infância. A primeira infância contempla do 0 aos 6 anos de idade, isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a nossa legislação brasileira, o marco legal da primeira infância e os referenciais curriculares nacionais da educação infantil. E a gente pode dividir esse período da primeira infância em duas partes, sendo que a primeira parte contempla do 0 aos 3, período chamado de primeiríssima infância. Além de refletirmos um pouco sobre como se dá todo esse processo, a gente também vem propor para vocês algumas atividades práticas. Como é que a gente pode colocar em prática todo esse nosso conhecimento para favorecer um desenvolvimento muito bacana nos nossos bebês e nas nossas crianças pequenas. E aí, então, a gente começa levantando um questionamento. Vou jogar uma pergunta aqui para vocês e a gente vai tentar responder essa pergunta durante toda essa nossa reflexão desse módulo e ao final do módulo a gente tenta trazer a resposta. A pergunta é muito simples, é a seguinte: o que podemos oferecer de melhor às nossas crianças, aos nossos bebês? Se você precisasse dizer em uma palavra o que você pode oferecer de melhor aos bebês e às crianças, que palavra seria essa? Fica aí a reflexão para a gente conversar sobre ela um pouco mais adiante. Hoje em dia, muitas evangelizações espíritas já falam sobre a educação espírita no ventre. Além da gente evangelizar os bebês, a gente também começa a colocar em prática a evangelização desde o ventre. E aí, como é que se dá tudo isso? Então, nós vamos hoje trazer algumas propostas aqui para nós refletirmos juntos sobre como é que nós podemos evangelizar no ventre e logo após o nascimento. Quando o bebê ainda está no ventre, ele sente todas as vibrações exteriores. Uma das coisas mais significativas para ele é o som da voz de sua mãe, que é o que ele mais ouve, né? Mas além disso, as vibrações que acontecem no exterior, no mundo exterior, elas já o influenciam e ele está atento a tudo. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente tome cuidado com o ambiente que a gente prepara para esses bebês. Com 4 semanas após a concepção, o cérebro já começa a se formar. Enquanto o bebê está na barriga, ele vai recebendo uma espécie de cartões postais, vamos dizer assim, com todas as informações do mundo exterior. Então, quando a gente diz que ele sente as vibrações, são esses cartões postais que vão chegando até ele, aonde ele vai aprendendo sobre como é o mundo lá fora. Se o mundo lá fora é perigoso ou não, se é frio, se é calor, se tem comida, se não tem, se é alegre, se é triste. Então, como é que ele vai recebendo esses cartões postais? Através das vibrações que ele vai sentindo e que vão chegando até ele. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que acontece a vida do bebê em cada mês de vida a partir da concepção. No primeiro mês, após 24 horas de vida, toda a informação genética já está contida numa única célula. Desde a cor dos olhos, a cor do cabelo, até os seus talentos e as suas aptidões. Nessas primeiras 24 horas já está tudo ali. E aí, essas informações vão se dividindo várias vezes. Após uma semana, então, o bebê, a vida que está ali, já viaja do óvulo até o útero. E é nesse momento que ela se divide em duas partes. Uma das partes é o bebê e a outra parte é a placenta, que vai servir de comida e de transporte dos resíduos. Na 4ª semana, o bebê já se desenvolveu em um pequeno ser, que ele vai crescendo a uma taxa de 1 milhão de células por segundo. O tubo neural, o coração e o cérebro já estão claramente visíveis. No segundo mês, lá pela 4ª ou 5ª semana, o coração começa a bater.
Nesse momento, o bebê já é 10.000 vezes maior do que era no momento da concepção. Esse é um ponto crucial no desenvolvimento neurológico. O cérebro aqui cresce a uma taxa de 100.000 células por minuto. Nesse momento, se a mãe consome drogas, consome álcool ou experimenta situações de traumas, situações de muito estresse, o cérebro, apesar de ser ainda muito pequeno, ele já pode ser danificado. E isso pode causar problemas futuros no aprendizado daquela criança. Inclusive a esquizofrenia após os 40 anos de idade. Ao contrário, se a mãe relaxa, vive num ambiente saudável, o bebê e aquela futura criança pode se desenvolver em todo o seu potencial. A partir do 3º mês, o bebê começa a responder aos estímulos externos. O senso do cheiro está se desenvolvendo. Então aqui, se ele é exposto a toxinas, isso pode ser muito prejudicial. As orelhas começam a se formar e ele já é capaz de ouvir a voz e o coração da mãe. O seu crescimento é muito acelerado nessa faixa, mas ainda tem muito espaço no útero para ele experimentar. Então, ele mexe os braços, ele se estica, ele chupa os dedos. E aqui, nesse momento, cerca de 75% dos bebês já demonstram preferência pelo uso da mão direita. No 4º mês, a cabeça representa metade do tamanho do corpo. Aqui, o bebê aprende a chutar, a fazer xixi, as suas papilas degustativas estão se desenvolvendo. Então é muito legal que a mãe se alimente de uma grande variedade de alimentos para que o bebê aprenda a apreciar a variedade de gostos. E aí ele se torne uma pessoa menos exigente às comidas. Se a mãe recebe pouca variedade de nutrientes, o bebê vai ter que adaptar a sua fisiologia para sustentar o seu desenvolvimento. Isso a gente chama de programação fetal. E ela pode ocasionar problemas de saúde posteriores, como problemas cardíacos, problemas de diabetes até. Então, é muito bacana a gente orientar as mães para que elas tenham uma alimentação saudável, uma alimentação variada, para favorecer o desenvolvimento futuro, inclusive do aprendizado. No 5º mês, a voz da mãe já não é mais tão abafada. O bebê já consegue ouvir com mais clareza a voz da mãe. Tem um grande salto no crescimento nesse período. Começam a surgir os dentes, o primeiro fio de cabelo, as unhas, as sobrancelhas e os cílios. O bebê está cada dia mais ativo, ele explora a sua flexibilidade, a flexibilidade de seus músculos, ele se contorce, chuta, vira. E se a mãe responde, ele já aprende que para toda a ação existe uma reação. E aí ele vai experimentar novamente. Ele vai se mover novamente, a mãe vai responder, ele vai se movendo e ele já vai aprendendo esse senso de ação e reação. No 6º mês, existe um marco no desenvolvimento do cérebro. O córtex cerebral se divide em 2 hemisférios. Além disso, os olhos se abrem pela primeira vez. Ainda se enxerga apenas manchas, mas o bebê começa a responder à luz. Então, nesse momento, é muito importante que a mãe comece a levar a barriga para tomar sol. O bebê também começa a experimentar expressões faciais simples, como, por exemplo, um sorriso. No mês 7, começam a se desenvolver intervalos entre dormir e estar acordado. O cabelo é claramente visível e os dentes de leite já estão formados por dentro da gengiva. Quando o bebê ouve a mãe falar, ele responde com um aumento de pulsação do coração ou com movimentos. Nessa época, no 7º mês, é quando ele começa a aprender a linguagem ouvindo as vozes exteriores. Por isso que depois que nasce, o bebê demonstra uma preferência para a língua materna e pelas vozes de quem convivia com ele quando ele estava na barriga da mãe. No 8º mês, o comportamento do bebê já é de um recém-nascido. O seu cérebro já está formado e o seu sistema nervoso está pronto. Os pulmões também estão quase prontos e o bebê pratica a respiração
inspirando o líquido amniótico. Ele passa quase o tempo inteiro dormindo. Em preparação para o seu nascimento, a maioria dos bebês já está virado de cabeça para baixo e os seus ossos são extremamente flexíveis para que ele possa passar pelo parto normal. Apenas o sistema imunitário ainda está na sua infância. Vai levar ainda meses após o nascimento para que a saúde do corpo esteja protegida. No 9º mês, o bebê mantém a prática de todas as suas habilidades motoras e dos pontapés. Quando a mãe ri, quando ela bebe um chá gelado, quando ela come doce, o bebê responde se balançando, fazendo movimentos. Se logo após o nascimento o bebê é colocado no colo da mãe, ele vai rastejar e procurar o movimento de sucção. Nesse momento, isso vai lhe transmitir segurança e felicidade que ele vai levar para ele no seu aprendizado futuro. E aí a gente pensa, né? É muito interessante a gente conhecer tudo isso para que a gente saiba como trabalhar mês a mês na nossa evangelização no ventre. Mas ao mesmo tempo que essa evangelização pode acontecer com o passar do conteúdo espírita, o falar de Deus, falar de Jesus, também é muito importante que a gente se prepare para conversar com essas famílias como que vai ser depois do nascimento. Como é que vai ser quando você receber essa criança em casa, quando você tiver com essa criança em seus braços? Existem algumas preocupações que a gente precisa levar em conta. Porque não é porque nós estamos todos inseridos dentro de um meio espírita, recebendo a nossa evangelização, trabalhando em oração, recebendo passes, recebendo todo um tratamento espiritual, que nós estamos protegidos dos problemas que podem acontecer. Porque muitas vezes são problemas biológicos e que nós não temos controle sobre eles. A Associação Médico-Espírita, ela nos alerta para 3 preocupações que rondam a mente das mães. Uma delas é a angústia. Muitas vezes elas não se sentem capazes de cuidar do bebê. A imagem da mãe perfeita fica assombrando a mente delas e elas acham que elas não são capazes de ser essa mãe que elas projetam, que elas gostariam de ser. Uma outra preocupação que a Associação Médico Brasileira diz é a respeito da volta ao corpo que a mãe tinha antes da gravidez. Durante a gravidez ela ganha peso e o corpo dela é claro que vai mudar. E isso acaba ficando na sua mente. Logo depois que o bebê nasce, ela quer que o corpo dela volte a ser como era antes e isso pode trazer uma série de problemas para ela. E uma outra questão é a expectativa da aparência da criança. Muitas vezes a mãe, folheando revistas ou olhando propagandas de bebês, ela vê aqueles bebês e aquelas imagens que são preparadas, né? Que tem todo um preparo por trás para que aquela foto fique linda, que aqueles bebês fiquem lindos e fofos. Mas quando ela pega a criança no colo, aquela criança é magra e delicada demais. Não é como aquela aparência que ela imaginava que fosse ter. E tudo isso pode trazer uma série de frustrações. São momentos de adaptação, mas para que a mãe consiga passar por esses momentos, é muito importante o apoio dos familiares, principalmente das pessoas que moram na mesma casa que a mãe. Porque, inclusive, situações corriqueiras, como ir ao banheiro, podem causar muito estresse. A mãe precisa entender que ela precisa ter um momento do dia só para ela, que ela não pode viver por aquela criança apenas, porque isso causa muito estresse. E isso é uma das coisas que nós podemos ajudar, nós podemos orientar as famílias, orientar essas mães a como lidar com essas situações. Além disso, existem alguns problemas que as mães podem passar logo após o nascimento da criança, que são a depressão pós-parto e o baby blues. O baby blues ele começa a acontecer um pouco antes do nascimento, no final da gestação e logo após o nascimento da criança. É muito esperado que a mãe enfrente um humor depressivo nesse momento, porque ela está experimentando lutos muito importantes, lutos significativos. Quais são esses lutos? São todas as perdas que esse nascimento traz, as perdas da vida que ela tinha, das interações e das relações sociais, da maneira com que ela lidava no trabalho,
de tudo. O corpo mudou, a rotina mudou, nada mais vai ser como era antes. Então, 1/3 das gestantes e das puérperas passam por esse período chamado baby blues. Existe também a depressão pós-parto, que atinge cerca de 10% das puérperas. A depressão pós-parto é um caso muito grave e precisa ser visto com muito cuidado. É muito pior quando a mãe está passando por uma depressão pós-parto, mas ela continua cuidando do bebê. Porque aí, muitas vezes, quem está em volta, a família não percebe que ela está passando por essa dificuldade. Nesse momento, seria preferível que ela realmente não cuidasse da criança, porque aí é um alerta para toda a família que está em volta. Como é que a gente faz para diferenciar um do outro? Porque o baby blues é mais comum, não é tão sério assim. A depressão pós-parto já é muito séria. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela explica um pouquinho para a gente como que é essa diferença. Baby blues, então, são as adaptações hormonais. São sentimentos intercalados de irritação, de vontade de chorar e de alegria. Mas até a segunda semana, ele costuma desaparecer, porque os hormônios já estão mais estabilizados. A depressão, ela já se caracteriza pela perda de sono, pela perda de apetite, vontade de agredir a criança, pensamentos de suicídio, e aí a mãe não consegue realmente cuidar da criança. Por mais que ela disfarce, no início vai chegar uma hora que ela já não vai conseguir mais. E a gente vê muitos depoimentos de mães que hoje amam os seus filhos e se doam pelos seus filhos, mas que passaram por essa depressão e que relatam que tinham realmente vontade de agredir os seus filhos. E a gente, enquanto evangelizador, enquanto um grupo que está ali apoiando, cuidando dessa evangelização no ventre e dessa evangelização de bebês, a gente precisa conhecer e estar aberto para conversar a esse respeito. Muitas vezes um atendimento fraterno, uma conversa que nós possamos ter pode ajudar, mas muitas vezes, principalmente no caso de uma suspeita de uma depressão pós-parto, é muito importante que a gente ajude a direcionar essa mãe a procurar um especialista, a procurar um profissional que possa ajudá-la a resolver esses conflitos, a resolver esse problema. E aí nós, atrás e junto, de mãos dadas, dando todo o respaldo que essa mãe e essa família precisam. E aí uma outra questão que muitas famílias pensam, né? Quando essa criança chega, como é que eu vou saber cuidar dessa criança? Será que eu serei um bom pai? Eu serei uma boa mãe? Isso daí é um questionamento que muitas famílias têm. E nós, enquanto o grupo de evangelização que está ali cuidando dessas famílias, recebendo essas famílias, nós podemos ajudá-los em relação a isso, né? Nós temos um grande respaldo para ajudá-las a entender que sim, claro que serão bons pais e boas mães, porque isso está na nossa genética. Genética que é afetada pelas nossas experiências. Nós somos e estamos biologicamente programados para dar conta. Porque se não fosse assim, a raça humana já estaria extinta, visto que quando somos bebês nós somos indefesos. Se nós não tivermos alguém para cuidar de nós, e muitas vezes essa pessoa não aprendeu como fazer, mas ela consegue fazer. Se não fosse assim, a raça humana não estaria mais aqui. E aí a gente pensa então, né? Como é que eu vou ter esse instinto de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom cuidador para aquele bebê? Aí a gente pensa, por exemplo, na seguinte situação. Muitas vezes nós vemos uma pessoa com um bebê no colo ou com um bebê ali do lado e essa pessoa não interage muito. Essa pessoa não está interagindo tanto, não faz contato visual, não cria um laço com aquele bebê. E aí nós ficamos bem indignados, né? Nós pensamos, poxa vida, mas se fosse eu ali no lugar daquela pessoa, eu já ia abraçar, ia apertar, ia interagir. Aí a gente pensa na epigenética. A epigenética, ela diz que os genes que afetam esse tipo de comportamento e outros comportamentos também, eles respondem às experiências vividas. Ou seja, provavelmente, essa pessoa que não mantém essa interação de afeto como eu manteria, ela não experimentou isso quando ela era bebê. Alguns estudos realizados na Noruega
sobre o comportamento maternal, eles falam um pouquinho sobre isso. Eles foram realizados com mães ratas. Eles pegaram grupos de ratos que tinham acabado de ter os seus filhotes e separaram em 2 grupos. Em um grupo eram famílias, mamães ratinhas, que tinham o costume de lamber muito os seus filhotes recém-nascidos. No outro grupo eram as mães ratinhas, que não tinham esse costume de lamber os seus filhotes. Passado algum tempo, eles retiraram desse grupo que lambia muito uma ratinha e colocaram no grupo que não lambia muito. Isso fez com que a geração seguinte fosse de ratinhos que não lambessem muito também, inclusive o dessa ratinha que saiu, que trocou de família. Essa ratinha que aprendeu com a mãe biológica a lamber muito, quando passou para o grupo que não lambia muito, ela se tornou uma mãe que não lambia os seus filhotes. Com isso, a gente vê que o nosso comportamento ele está sim ligado à genética, mas aparentemente muito mais ligado aos padrões de criação que nós recebemos ao longo da nossa existência e principalmente nos nossos primeiros anos de vida. Então, o que nós aprendemos ou o que nós deixamos de aprender no começo da nossa vida é o que nós vamos levar por toda a nossa existência. Precisamos, então, pensar no ambiente em que as crianças vivem. Como é o ambiente que nós preparamos para esses bebês, para essas crianças? Como é a casa em que elas vivem? Como é a sala de evangelização? Como é todo esse ambiente que está preparado para receber essas crianças? Sempre lembrando isso. Todas as experiências que forem vividas no começo da vida serão levadas para a vida inteira. Quando pensamos, por exemplo, nas famílias que chegam até nós com crianças adotadas, a gente pensa nessa preocupação, né? O que essa criança traz na sua genética? E aí, pensando nessas famílias dos estudos noruegueses, a gente pensa justamente nessa questão. Importa sim o que essa criança está trazendo, mas importa muito mais as experiências que ela vai ter nessa família que ela é inserida. Então, tendo conosco todo esse conhecimento de que a genética importa, mas o que mais importa são as relações e as experiências que vão sendo estabelecidas ao longo da vida. Quanto mais experiências prazerosas, felizes e de afeto nós transmitimos, nós pudermos oferecer para essa criança, melhor ela vai se desenvolver, porque ela vai levar isso para o resto de sua vida. Com esse pensamento, então, concluímos a nossa primeira aula. Na nossa próxima aula, a gente continua esse assunto falando agora sobre os bebês. Esperamos por vocês!